Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que retomamos a nossa atividade e disposição nessa casa. Saudamos a todos que aqui estão, que venceram a chuva deste fim de tarde e aqui chegaram, e aqueles que nos ouvem pela internet agora e os que haverão de nos ouvir posteriormente, quando essa tarefa estiver disponibilizada. Desejamos que todos se sintam abraçados, sintam o nosso contentamento e a nossa alegria de aqui estarmos. Para a noite de hoje, nós separamos como pontos de reflexão para a nossa palestra os capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 27 está intitulado Pedi e Obtereis, e o capítulo 28 é o capítulo da coletânea das preces espíritas, que é um capítulo extremamente instrutivo para todos nós. E para esse tema, então, em torno da... Então, vamos seguir. Então, como dizíamos, separamos para fundamentar essa palestra os capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O 27 é aquele capítulo intitulado Pedi e Obtereis. E como nós sabemos, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ou praticamente todos, Kardec os intitulou a partir de sentenças de Jesus. E é uma das sentenças de Jesus esse Pedi e Obtereis. E o capítulo 28 é um capítulo muito interessante, já tivemos a oportunidade de dizer isso em outras palestras, mas parece ser conveniente repetir nesta noite, é que é um capítulo que não estava inicialmente na primeira versão do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo surge na revisão desta terceira obra, a partir de uma correspondência que o codificador Allan Kardec recebeu de um casal que vinha acompanhando a publicação das obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e acompanhando a publicação da Revista Espírita, que foi uma revista que Kardec manteve por mais de 10 anos, e após o seu desencarne ainda os colaboradores mantiveram durante algum tempo, que era a forma que se tinha naquela época de a correspondência e as chamadas novidades chegarem de forma mais rápida às pessoas, já que a publicação de livros era um tanto demorada. Então a revista saía mensalmente. E, após a publicação, numa das correspondências, um casal de leitores, dirigindo-se ao codificador, admitiu que havia se tornado espírita. Todavia, eles encontravam um problema nessa sua nova configuração de hábitos, que era exatamente a maneira de orar. E perguntavam, então, a Allan Kardec que sugestões ele dava para que eles aprendessem a orar, visto que estavam com os hábitos da sua antiga vinculação religiosa e, àquela altura da leitura dos livros, eles já percebiam que não era mais possível orar da mesma forma. E Allan Kardec, então, escreve uma coletânea de preces espíritas que dá origem, posteriormente, na revisão, ao 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma história bastante interessante, muito curiosa, de nossa perspectiva muito pedagógica e que revela, às vezes, uma dificuldade que aparentemente nós não revelamos em muitas circunstâncias, ou às vezes nós não queremos trazer à tona, que é como fazer uma prece no sentido espírita da expressão. Quando nós estamos na atividade da evangelização infantil e mesmo da juventude, muitas crianças e muitos jovens sentem dificuldade em fazer a prece. Tanto é que esse é um exercício característico de toda a aula de evangelização. É a prece inicial, a prece final, que é sempre franqueada aos evangelizandos para que eles aprendam a fazer espontaneamente as suas preces. E em muitas turmas de evangelização, nós já tivemos a seguinte estratégia. O evangelizador diz: fulano, hoje você vai fazer a prece. Normalmente, às vezes no final da aula, fulano, você vai fazer a prece agora. Aí o fulano, não, hoje não, depois.
E já ocorreu de esse repasse de preces ocorrer no próprio momento. O evangelizador tinha feito toda aquela preparação, aquele clima para que todos pudessem vivenciar o que nós chamamos de o conforto da prece, e disse: fulano, agora você faz a prece. O fulano já estava de olho fechado e disse assim: eu passo a prece para Cicrano. O Cicrano estava do seu lado. Aí Cicrano disse: eu passo a prece para Beltrano. E eles foram passando até que chegou no evangelizador de novo, né? Uma turma muito esperta. Na juventude, às vezes, eles dizem assim: hoje não, semana que vem. Aí a gente faz uma negociação, e semana que vem ele falta, que é para não fazer a prece. E nós tínhamos, inclusive, comentado isso no nosso grupo de estudo da obra de Filomeno, e contamos uma história que é real, que foi vivida pelo meu irmão e pela minha cunhada, quando eles estavam, certa vez, evangelizando numa turma de terceiro ciclo da infância. Então, aqueles pré-adolescentes, ali 12, 13 anos, e havia uma garota que resistia profundamente a fazer a prece. Não havia negociação. E quando ela combinava com os evangelizadores, ela quebrava o combinado. Eles chegaram a prepará-la, né? Você vai dizer palavras simples, uma palavra de agradecimento, uma frase. Você já está entrando, né, no Fundamental 2, no 6º ano. Então, uma frase só. E aí ela combinava: semana que vem, quando tiver pouca gente. Enfim, essa garota passou 1 ano na evangelização infantil, sempre adiando, postergando, enquanto pôde, o seu momento de fazer a prece. E no ano seguinte, ela continuou no trabalho da evangelização. E eles disseram: agora nós vamos dar um jeito de fulana fazer a prece. Até que um dia, com pouca gente, eles aproveitaram a ocasião, fizeram uma aula mais intimista, construíram um clima de afetividade, aquela aula de evangelização que todo evangelizador sonha e que deu tudo certo. E ao final da aula, eles colocaram essas crianças em círculo, né, esses pré-adolescentes, aliás, como o clima favorecia a interação, ao entusiasmo, fizeram com que eles se dessem as mãos e era a vez da menina fazer a prece. Mas ela recusou-se. Então, os evangelizadores fizeram o seguinte: nós vamos, hoje, repetir a oração do Pai Nosso. Posteriormente, nós vamos estudar essa oração, mas hoje nós vamos repetir. E fulana, você vai repetir para constar como a sua prece na evangelização. E eles fizeram esse exercício. Para os demais evangelizandos, aquilo não foi nenhum problema. Mas para aquela evangelizanda, aquela prece foi um grande problema. Porque ela ficou de uma tal forma trêmula com a situação, angustiada, que o seu corpo estava, de fato, trêmulo e com uma espécie de sudorese. A minha cunhada costuma dizer que foi a primeira vez que ela viu uma prece ter efeito reverso, porque foi o efeito contrário. A menina estava, de fato, quando terminou a prece, não se sentia bem. E aí eles acalmaram, aplicaram um passe dispersivo, chamaram uma pessoa da instituição que ficava no plantão do passe. Enfim, aos poucos a menina foi se restabelecendo. Posteriormente, um membro do grupo que estava ali, que acompanhou aquela cena e que tinha uma grande experiência na atividade mediúnica, chamou esses 2 evangelizandos para relatar a cena a que ele tinha visto, da perspectiva de médium, teve a cena de vidência, o cenário espiritual que ali se colocou no momento daquela oração do Pai Nosso. Claramente, aquele médium viu o guia espiritual daquela criança ao seu lado, estimulando-a para que ela repetisse aquelas palavras. E o guia espiritual disse para esse outro, que era médium, que estava muito feliz e que fizesse esse recado chegar aos evangelizadores, porque aquele espírito que ali estava, há 300 anos, havia perdido o hábito de orar. E aí se explica, então, o efeito reverso da prece. Havia sido um esforço, mesmo que repetindo as palavras do Pai Nosso, havia sido um esforço psíquico, emocional e espiritual
para aquele espírito reencarnado ali na fase entre a infância e a adolescência, que aquilo se externou no corpo. Porque este espírito, certamente, num dado momento de sua vida, nós não sabemos qual, nem exatamente porquê, mas conseguimos inferir que ele deve ter se desiludido com a atividade religiosa e quebrou o seu pacto de vinculação ou quebrou a sua conexão espiritual com os espíritos amigos, no sentido em que ele buscasse essa conexão espiritual a partir da prece, não que os espíritos tenham abandonado. Então, esse exemplo ele é muito forte, ele é muito real. Quando nós contamos no nosso grupo de estudo, a nossa amiga Keila disse, mas deveria existir um seminário sobre prece. Porque a gente vai chegando na casa espírita, vai ficando no grupo de estudo, e às vezes, coordenador de grupo de estudo acha que todo mundo sabe fazer prece. Aí pede para fazer a prece, ou então chama num salão como esse, 250 pessoas, transmitido pela internet, a pessoa diz, não vou não. É uma luta para fazer prece aqui na CIJA. Então, me pareceu muito oportuno a gente revisar, essa atividade que é necessária. Às vezes, evidentemente, quem tem dificuldade de interagir com o público pode ficar um tanto nervoso, mas se nós não treinarmos sempre, se a prece não for um hábito em nossas vidas, será um elemento desafiador. Se for um hábito em nossas vidas, não é o microfone que haverá de nos intimidar por 2, 3 ou 5 minutos. E lembrando, então, da importância desse hábito em nossas vidas, que é um hábito espírita, o hábito de orar, como do Evangelho no Lar, é um hábito que nos caracteriza, nós estamos lendo no nosso grupo o livro Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. E esse livro interessantíssimo, na sua história principal e nas histórias secundárias, tem o caso do personagem, o senhor Eduardo, que na trama aqui da história, na narrativa, é um encarnado a quem Filomeno e o seu grupo de trabalho está acompanhando, observando. E o senhor Eduardo, que é espírita no livro, e para quem não leu a obra, eu vou só dar a ideia, para poder ter o interesse de ler o livro, o senhor Eduardo não apenas é encarnado, mas é espírita e é também dirigente de instituição espírita, mas ele está numa situação de vida absolutamente difícil. Não porque ele esteja sendo alvo de uma injustiça, de uma perseguição ou de um sofrimento reparador, mas porque ele se envolveu numa história absolutamente complicada pelas suas próprias ações, que todo mundo aqui que é curioso e não lê o livro vai querer saber que história foi essa. A ponto de que ele está numa situação tão delicada que, num dado desdobramento espiritual, ele vê, prestem bem atenção, ele vê o doutor Bezerra de Menezes. E, nesse instante, ele pensa assim, isso só pode ser um pesadelo. Olha o nível da criatura. Ele vê, em desdobramento, o doutor Bezerra de Menezes. E para mascarar o processo de enfrentamento com o benfeitor espiritual, que certamente o traria à razão, ele cria então a lógica de que é um pesadelo. Mas não se tratava de um pesadelo, se tratava de uma ação em que ele foi atendido, foi esclarecido, foi chamado à lucidez. E no capítulo 6 do livro, nós vamos identificar no início um detalhe muito importante que tem a ver com essa nossa exposição que chamamos de conexão espiritual. Eu vou ler apenas os 2 primeiros parágrafos, que não são longos, para que a gente tenha ideia da importância dessa conexão espiritual ou da efetivação, da realização das nossas preces. Passada, então, essa noite do encontro com o Dr. Bezerra, diz Filomeno, ao despertar na manhã ensolarada, o senhor Eduardo encontrava-se aturdido e recordava-se parcialmente do sonho revelador. Alternavam-se-lhe no íntimo bem e mal-estar, estranhas sensações defluentes do conflito que se lhe instalara, como resultado da insensatez de comportamento. E agora o que nos interessa. Após meditar alguns minutos em tentativa de encontrar uma linha direcional de raciocínio,
recordou-se do beneplácito da oração e mergulhou o pensamento no abençoado recurso que lhe proporcionou harmonia íntima. Acercando-se dele, o mentor Elvídio inspirou-lhe decisões inadiáveis, de modo a libertar-se da constrição obsessiva de que se tornara vítima pelas suas próprias ações. O que nos chama a atenção nestes 2 parágrafos iniciais é a situação de Eduardo e a decisão tomada na sequência. Ainda hoje nós comentávamos no grupo que essa descrição ela se assemelha em muitos casos ao estado em que nós acordamos em muitas manhãs. Nós não temos exatamente uma razão objetiva para estarmos mal, nós não temos uma razão objetiva para estarmos nos sentindo péssimas criaturas, mas nós temos também a sensação de que nós podemos realizar alguma coisa de bom para nós naquele dia, para a nossa vida ou para das pessoas com as quais nós convivemos. Então é aquele lusco-fusco do primeiro momento do despertamento. Alguns de nós, às vezes, precisamos nos situar. Onde é que, de fato, eu estou? Reconhecer o seu ambiente doméstico. Na sequência, a imensa maioria de nós levanta num ato impulsivo e nós tomamos a partir daí as atitudes do dia, a higiene, a alimentação, a saída para o trabalho. Isso quando tudo está bem, a gente acordou na hora. E quando a gente acorda fora de hora, ou que não escutou o celular tocar, ou colocou na soneca e dormiu o sono profundo. Aí a gente perde, né? Aqueles 10 minutos da soneca se transformam em meia hora, em 40 minutos, que a gente já sai completamente aturdido, o que para as mulheres é uma coisa desesperadora, porque o cabelo nunca presta nesse dia. Para completar, chove, né? E aí tudo já começa a sair do ritmo. O fato aqui é que Eduardo representa muito bem esse estado em que a maioria de nós acordamos. E ele não lembrava-se do sonho totalmente, daquele encontro com o Dr. Bezerra de Menezes. Vejamos, inclusive, que não é para qualquer um, porque o Dr. Bezerra de Menezes não tem uma agenda assim disponível que ele ande se encontrando com a gente, ou, mais especificamente, que nós nos andemos nos encontrando com o Dr. Bezerra de Menezes a qualquer momento. É preciso, além de um agendamento, merecimento para isso. E Eduardo, não obstante a situação difícil em que se encontrava, ele tinha merecimento para isso. O que nós queremos destacar é o momento em que Eduardo tem aquela posição do filho pródigo, na parábola dos 2 filhos, ou do filho mais novo. É aquele momento do cair em si. Após meditar alguns minutos, então um período breve, na tentativa de achar uma linha direcional para as atividades que lhe esperavam, recordou-se do beneplácito da oração. E o detalhe é que quando ele entra em oração, o seu amigo espiritual, aqui por nome de Elvídio, passa a assessorá-lo. Isto não significa dizer que os espíritos, amigos, os nossos anjos de guarda, os protetores de nossa família, estejam apostos de pé no nosso quarto para verem aquela cena lamentável da gente acordar despenteado, feio, com um pijama torto, né? Aquela situação que ninguém quer ser visto, né? Em público, não quer ser exposto. Os espíritos superiores não precisam passar por isso, mas eles guardam por nós o cuidado e nos colocam em seu campo de ação. De modo que quando nós nos conectamos a ele, para usar uma expressão do momento, ou quando nós nos linkamos à espiritualidade, quando nós nos vinculamos através da prece às forças da vida, esses espíritos amigos que têm um campo de sensibilidade para nós inimaginável, passam imediatamente a nos assessorar. Então, se nós tivéssemos que fazer um desenho para tornar isso claro, seria mais ou menos como nós estarmos imersos numa bolha, uma bolha de proteção. Nós estamos dentro da bolha. Sentir a leveza da bolha é uma atitude que nos cabe se nós formos na direção das suas extremidades. E aí sim, nós estamos conectados com os espíritos superiores que se acercam de nós, que nos querem bem,
que investiram na nossa reencarnação, que assinaram o nosso pedido reencarnatório para que nós aqui estivéssemos. Nós já dissemos numa outra palestra que num auditório como esse, talvez de 200 pessoas, pessoas adultas, evidentemente todas muito ajustadas, certamente nesse auditório ninguém nunca disse aquela frase, né? Eu não pedi para nascer. Porque essa é a frase de adolescente rebelde, né? Adulto ajustado nunca disse isso. O detalhe é que todos nós não só pedimos para nascer, como nós imploramos, e nós fizemos um acordo existencial de ser bom filho, bom esposo, boa mãe, bom cidadão. Nós fizemos todos esses acordos porque é extremamente importante o processo reencarnatório. E, por vezes, nesse caminhar, nós vamos nos desconectando daquele projeto inicial reencarnatório. E essa semana eu reli um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que se chama 100 perturbações. Não é 100 do número 100, não, é da conjunção, 100 perturbações. E Emmanuel analisa nesse texto aquela sentença de Jesus, não separeis o que Deus juntou. E na análise de Emmanuel, sempre muito original, a análise não tem nada a ver com aquele sentido comum que nós empregamos, que é não separar um casal. Não separeis o que Deus juntou, ou como diz Emmanuel, o que Deus permitiu, é não nos separarmos dos planos traçados para as nossas vidas. Porque esses planos não foram traçados sem o nosso conhecimento. Eles foram traçados, inclusive, com a nossa anuência. Então, voltando para o exemplo que citamos de Eduardo, esse momento em que ele medita um pouco sobre o que tinha a fazer naquele dia, lembra-se de orar antes de iniciar as suas atividades ou antes de sair para cumpri-las, é o suficiente para ele angariar a proteção dos amigos espirituais, em específico de um espírito boníssimo que naquele instante estava encarregado de protegê-lo, de inspirá-lo para tomar as melhores decisões. Quem lê a obra vai verificar que Eduardo é uma pessoa muito semelhante a todos nós. Então, nesse auditório aqui, quem já passou por uma grande dúvida, teve um grande problema, como diz os adolescentes, quem já vacilou e não leu Perturbações Espirituais, eu recomendo que leia, porque vai exatamente mostrar como é que alguém que, tendo tomado uma atitude tão grave, vai fazer esse caminho, que é o caminho do filho mais jovem na parábola dos 2 filhos. E é por isso também, pela necessidade de fazer esse caminho, de nos conectarmos com as fontes da vida, de não nos apartarmos dos planos superiores da nossa existência, que Jesus resume em 3 sentenças a condição a que nós estamos na Terra. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vejamos que são 3 sentenças com 6 verbos no imperativo. Então, isto é uma ordem. Jesus não nos disse que a vida nada nos daria, mas nós precisávamos pedir para poder obter. Evidentemente, nós não podemos pedir de qualquer forma. Por isso, a lógica da prece espírita não é a de um petitório de palavras esvaziadas. No capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há um item escrito pelo Espírito Manô chamado Maneira de Orar, que vai exatamente nos trazer essa informação. Como é que nós pedimos? E mais especificamente, o que é que nós pedimos? E sempre que eu chego nesse raciocínio, eu me lembro da primeira vez em que eu me deparei com a oração da serenidade. Eu lembro do meu sentimento de êxtase pela beleza e me lembro do meu sentimento, que foi um sentimento mais de uma percepção cognitiva, como era que coisas tão profundas estavam ditas de formas tão simples. E mais especificamente ainda como é que eu nunca tinha percebido que aquelas coisas simples eram absolutamente profundas. Isso já tem alguns anos. E na oração da serenidade, o raciocínio é simples, mas é profundo, como todas as coisas que de fato são simples. Elas são aparentemente simples, mas são muito profundas.
A oração da serenidade diz assim: Senhor, dai-me forças para eu saber o que deve e o que pode ser mudado, e o que não deve e o que não pode ser mudado. É somente isso. Mas a sabedoria dessas sentenças. Primeiro porque, ao repetir essas sentenças, ao memorizá-las, ao colocá-las nas nossas preces, ao tomá-las como roteiro de nossas vidas, nós nos colocamos numa posição de humildade, porque nós estamos buscando sabedoria para distinguir o que pode e deve ser mudado daquilo que não pode e não deve ser mudado. E aí, qualquer relação com o texto de Emmanuel que citamos há pouco não é mera coincidência. Então, nas sentenças de Jesus, voltando a elas, a instrução no imperativo é para que nós peçamos. E aí nós aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é qualquer coisa que nós devemos pedir na prece. Porque há algumas que, se nós pedirmos, nos serão concedidas, porque essa é a relação da vida em que estamos postos. O problema será como nós administraremos essa circunstância. Então, Jesus já nos advertia, ou nos exortava, para pegar o sentido positivo da expressão: pedi e obtereis. Sempre que eu penso nisso, eu me emociono muito profundamente, porque eu tenho a garantia do governador espiritual da Terra, e todos nós temos essa garantia, de que se nós pedirmos, nós obteremos. O detalhe vai estar no que é que nós vamos pedir, porque nós obteremos. Nós somos como o filho da parábola dos 2 filhos. Nós somos filhos do Pai. Nós temos como herança o universo. Joana de Ângeles nos diz com essa frase no livro Filhos de Deus. Então, pedi e obtereis. Na sequência, buscai e achareis. E vejamos que é uma ordem que incita a ação. Nós não vamos conseguir de qualquer forma. Nós precisamos buscar. Buscai e achareis. E aí, quem pensou na pergunta, mas isso depende do que eu buscar, o resultado do meu encontro? É exatamente isso. Quem fez essa pergunta ou outra semelhante acompanhou o raciocínio. Aquilo que nós acharmos será resultado da busca que nós empreendermos. Será sempre assim. Não é a vida simplesmente que vai nos dar. A vida nos devolverá aquilo que nós nela tivermos depositado, nos diz Joana de Ângeles. E nós vamos buscar aquilo que intimamente nos move. Então precisamos voltar às nascentes do nosso coração. Porque também disse Jesus que o nosso tesouro estará onde estiver o nosso coração. E o que é que nós trazemos em nosso coração que significará um tesouro? Há tesouros dos quais são apenas para o mundo material que nós devemos abrir mão. Mas quais são os tesouros que são atemporais? Que são tesouros que não vão perecer com essa vida. E nos lembramos agora de uma narrativa que Joana de Ângeles faz num de seus livros, ilustrando perfis psicológicos de busca. Ela diz que certa vez numa aldeia, uma mãe que acabara de ter um filho e o amamentava. Esse filho já tinha alguns poucos meses de vida, mas aquela mãe, aquela mulher, estava sozinha e deliberou sair da aldeia para buscar recursos que permitissem amamentar o seu filho. E na sequência da sua saída da aldeia, ela se deparou com uma espécie de caverna que julgou ser muito importante naquele momento da estrada, porque permitia que ela se abrigasse à noite, permitia que se abrigasse durante um dia e que se aparecessem animais de grande porte, por como a fresta da caverna era pequena, ela poderia se esconder e um animal de maior porte não poderia atingi-la, nem ao seu filho. Então esse foi um raciocínio muito lúcido daquela mulher que tinha um filho para alimentar, que precisava buscar a sobrevivência.
Quando ela decidiu-se por esse movimento e adentrou aquela caverna, ela percebeu que na caverna havia muitas pedras preciosas. E ela então rapidamente concluiu que se ela recuperasse ou se ela se apropriasse de algumas daquelas pedras e fosse até a aldeia mais próxima, ela poderia trocar por sustento por muito tempo para si e para o seu filho. Então, para que ela recolhesse as pedras, ela precisou colocar a criança no chão e, no seu próprio colo, nas suas vestes, começar a guardar as pedras preciosas que ela foi identificando naquela caverna. Nesse momento, ela ouve um grande ruído e assusta-se. E, num movimento de susto, como ela estava ali naquela circunstância sem conhecer muito bem, e o que ocorre com todos nós, no momento de impulso em que nós não raciocinamos, ela correu para fora da caverna para se salvar de um possível desmoronamento. E quando ela percebeu que saiu, ela estava com as pedras preciosas na mão, mas o filho havia ficado dentro da caverna e no processo de deslocamento da rocha, a fenda fora fechada. Então, isso não é, de modo algum, conto de terror. É uma narrativa sobre os nossos perfis psicológicos. O que é que nós estamos buscando? Nós poderíamos fazer uma alegação, mas a mãe estava buscando sobrevivência. É claro que essa figura, a mãe, o filho, a caverna, as pedras, todas elas são simbólicas, são elementos conhecidos nossos para articular no nosso mundo íntimo e emocional toda uma conexão com o nosso conhecimento prévio. E aí nós voltamos à sentença de Jesus. O que de fato estamos buscando? Porque aquilo que buscarmos, nós encontraremos. E se batermos, abre-se-nos-á a porta. Então vejamos essa última sentença, que nos emociona tanto quanto a primeira. Se a primeira é pedir e obter, pedi e obtereis, a última é batei e abrir-se-vos-á. Novamente as sentenças no imperativo, nos lembrando que nós precisamos agir, que a vida não vai nos trazer nada, não vai abrir as suas estradas para nós, não fará com que as pedras se movam do caminho, se nós não fizermos o movimento de bater, ou seja, de buscar uma solução, de insistir numa resposta, e nós receberemos então, em troca dessa persistência, as respostas da vida. E aí, qualquer conexão lá com a oração da serenidade não é mera coincidência. Porque é o que pode ser buscado para ser encontrado, que de fato mereça nessa vida ser buscado e ser encontrado. E o que é aquilo que nesta existência para nós é melhor que não seja buscado e que não seja encontrado. E que ainda num movimento involuntário ou de infantilidade, que às vezes é o que mais nos caracteriza, nós buscamos, talvez inconscientemente, e achamos o que não queríamos achar. Aí todo um movimento de distanciamento, de desprendimento, às vezes, de determinadas situações emocionais, materiais, psicológicas. E por isso, meus amigos, é tão importante a conexão espiritual, ou seja, a vinculação com os espíritos amigos que nos assessoram na existência, que patrocinaram o nosso processo reencarnatório, assinando conosco os compromissos para com essa existência. E por isso é um hábito espírita aprender a orar, mas muito mais do que aprender a orar, fazer desse aprendizado uma atitude. Porque do ponto de vista dos conhecimentos, existem os chamados conhecimentos intelectuais, que são aqueles saberes que nós sabemos que são importantes. Mas existem os chamados saberes atitudinais, que são aqueles saberes que são ilustrados, que são fundamentados em saberes cognitivos, intelectuais e muitas vezes psicológicos. Nos saberes atitudinais,
Isso dizem as teorias da aprendizagem, que não tem nenhuma vinculação, a imensa maioria delas, com a espiritualidade, diz que nos saberes atitudinais nós conseguimos regulamentar as nossas ações a partir de um aprendizado. Se nós trouxermos isso para o campo, para a matéria das preces, nós veremos estreita relação. Todos nós sabemos que devemos fazer a prece, que é importante fazê-la, que nós aurimos um melhor estado emocional, que nós encontramos lucidez para agir, como na sequência do exemplo citado, o personagem Eduardo vai encontrar profunda lucidez para agir e recompor uma situação que estava ficando extremamente difícil em sua vida. Todos nós sabemos disso. Todos nós já experimentamos o conforto de uma prece feita em grupo, sozinhos. Nós precisamos tornar isso um hábito. Nos lembremos da assertiva de Jesus, que 2 ou 3 reunidos em seu nome era o quórum suficiente para que ele estivesse conosco. E nós não precisamos, para as nossas preces, buscar um ou outro encarnado. Nós podemos orar sozinhos, como fez Eduardo, do nosso exemplo, porque os 2 ou 3 que estarão presentes são esses espíritos amigos que estão aguardando que nós possamos nos conectar, como o espírito amigo daquela evangelizanda que citamos no início da palestra. Isso já faz toda a diferença no processo. E vejamos que o acesso aos chamados bens da vida, as situações espirituais, as inspirações, as emoções de nível superior, elas estão à nossa disposição. Resta saber se nós queremos obtê-las. E para obtê-las, nós precisamos mergulhar na prece, que é do pedido para que nós tenhamos lucidez para agir, que nós tenhamos sabedoria para discernir, que nós tenhamos o controle necessário da nossa impulsividade para agirmos quando a ação pedir uma ação, mas também para nos retrairmos ou nos silenciarmos quando a ação pedir uma atitude pacifista desse ponto. Então, nós trouxemos esse tema da prece, da conexão espiritual, usando essa expressão própria dos nossos dias, porque nós estamos muito conectados ultimamente, mas nós estamos conectados para fora, nós estamos conectados nas redes sociais. Há muita gente que está extremamente conectado no WhatsApp, faz 2 coisas ao mesmo tempo, dirige e olha o WhatsApp, faz atividades domésticas e olha o WhatsApp, anda e olha o WhatsApp, aí cai e não sabe por que caiu, estava olhando para baixo, né? O que é um sintoma muito significativo, para usar um adjetivo leve, um sintoma muito significativo da sociedade em que nós vivemos. Eu já pensei em escrever um artigo que se chamaria assim, uma sociedade que olha para baixo. E escrever um outro chamado, uma sociedade que olha para frente e para cima. Porque nós estamos ainda nessa sociedade que olha para baixo. Nós estamos nessa conexão, que é a conexão física externa. E muita gente nessa conexão, 18 horas por dia, vai dormir e não consegue se desconectar, nem do WhatsApp, nem do Facebook, nem de outras redes sociais. Acorda no dia seguinte e não sabe por que é que não dormiu bem. Porque não deu à mente o tempo suficiente de se desconectar. Porque dorme com o celular ao lado, conectado, e cada vez que alguém entra num grupo ou manda um e-mail, o celular apita. Então, esse cérebro dorme muito pouco e esse espírito, com muita dificuldade, afasta-se desse corpo para experimentar as delícias do mundo espiritual. Eu trabalho com 2 grupos de pessoas que têm os seguintes hábitos. Uns dormem muito tarde, depois de 00:30, 1h da manhã, e um outro grupo acorda muito cedo, a partir das 4:30, 5h da manhã. Se eu não desconectar a internet do celular, quem não dorme sou eu, porque tem a turma que vai até mais tarde e tem a turma que acorda até mais cedo. E no começo eu ficava ensanduichada entre uma turma e outra, até que caiu a ficha
e Suênia já está olhando para mim para eu terminar a palestra, até que caiu a ficha para que eu entendesse a necessidade de me desconectar aqui para me conectar com o mundo espiritual. E uma sociedade que olha para frente enxerga os horizontes que lhe desafiam e as conexões locais que precisam ser feitas para que a dignidade humana seja restaurada. E uma sociedade que olha para cima sintoniza-se com os espíritos superiores e pode dar o salto emocional e espiritual que todos carecemos. Então, nesse sentido, amigos, deixamos a sugestão para que em casa possamos ler com calma o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem precisar de modelos de prece para as mais diversas circunstâncias, e as circunstâncias lindas no capítulo 28, prece por alguém que acaba de nascer, prece por um moribundo, são preces muito bonitas que estão lá. Então, quem precisar de modelos de prece, leia o capítulo 28º, dê-se de presente a apreciação de Allan Kardec ao Pai Nosso, e quem não tiver lido Perturbações Espirituais, aproveite o recesso do São João para fazê-lo. Muita paz a todos.